Em quarto lugar, meus irmãos, a porta da salvação é a porta e a porta da perdição vão nos levar a um destino eterno completamente diferente. Leamos aí o 13:14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A morte nos leva a Deus, e Deus nos destina uma morada eterna conforme nossa escolha em vida. Sim, se nós recebemos a Jesus, vamos ser recompensados com a vida eterna. Se optamos pelo pecado, vamos receber a morte eterna. Não há possibilidade de mudança após partirmos deste mundo. Nossas crenças e comportamento revelam nosso futuro lá na eternidade, ou de alegria ou de sofrimento. Então não devemos nos enganar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Como diz a palavra de Deus. O Abraão, na parábola do rico e Lázaro, falando para o rico. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não duvidemos da palavra de Deus, como o nosso pai Adão. Vamos crer no que Deus em Cristo está nos revelando. As Escrituras afirmam a existência de um presídio eterno para homens e anjos que desobedecem a Deus e entram pela porta da perdição. Na sentença final, o Senhor dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, os homens e os anjos terão esse destino, porque optaram em desobedecer a Deus. As penas que a sociedade aplica sobre os malfeitores são indícios de um castigo que Deus aplicará a quem transgrediu sua lei e não foi perdoado em Jesus. Nós sabemos, se um homem não vive de acordo com as regras da sociedade, quando pego e processado, ele paga uma penalidade por ter transgredido a lei dos homens. Se é assim, este é um exemplo do que vai acontecer com os homens que transgridem a lei de Deus. Pedro diz assim na sua segunda carta: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E Mateus dirá também o rei aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito. Então, está confirmado que, como acontece no mundo dos homens, acontecerá no mundo especial de Deus aos infratores. Por outro lado, a Bíblia Sagrada deixa claro que existe um paraíso eterno. João, o apóstolo, disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Neste lugar estaremos isentos de qualquer infelicidade. Teremos um corpo saudável e imortal, estaremos livres de qualquer tipo de tentação, não passaremos necessidades, seremos proprietários de uma morada, vamos ser vizinhos
de homens e anjos, e teremos a maior de todas as bem-aventuranças, que é ver a Deus e viver com Deus. Apocalipse 21:4, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que lugar maravilhoso para aqueles que seguem a Jesus nesta vida. Vi um novo céu, uma nova terra, disse o apóstolo João. Eu vou ler aqui o versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É o que está reservado para nós que cremos em Jesus, ver a Deus, viver com Deus. Encontramos claramente nas Escrituras Sagradas que, se seguirmos nosso coração pecaminoso, não poderemos participar do paraíso de Deus. Está claro nas Escrituras. O salário do pecado é a morte, não é a vida. Não é uma salvação pelo comportamento. Nós sabemos disso. Ninguém pode ser salvo pelo comportamento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o comportamento revela se nascemos de novo ou se temos um coração de pedra. Pelo fruto se conhece uma árvore. Quem aceitou Jesus Cristo vai andar em novidade de vida enquanto aqui estiver. Caso identifiquemos que estamos na porta da perdição, necessitamos nos arrepender e suplicar que Cristo nos salve. Meus irmãos, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha aí, quem vive na injustiça. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Agradecemos ao Senhor porque Ele tirou o nosso coração de pedra, nos deu um coração de carne e colocou o seu Espírito em nós, e por isso nós andamos em novidade de vida. Nossa entrada no reino de Deus depende de nossa conversão. Somos pecadores condenados por causa de nossos pecados. Sem o perdão de Cristo, seremos barrados por Deus de entrar no paraíso. Não pode ser através das obras, não pode ser através da religião, somente pela fé em Cristo Jesus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, diz Apocalipse, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Necessitamos ser lavados no sangue do Cordeiro. 1 de João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Através da pregação do Evangelho, somos advertidos do acerto de contas que teremos com Deus. Importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo. Todos nós vamos ter de comparecer. E lá vamos receber a Cristo como Salvador é uma tarefa urgente para nós. Não vamos protelar nossa decisão para que mais tarde não venhamos a lamentar. Então, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Diz também a palavra de Deus em Atos 17.
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Se passarmos pela morte física, nosso destino eterno está selado. Se recebemos a Jesus, vamos sem o corpo para o céu, aguardando a ressurreição do nosso corpo para morarmos em definitivo no novo céu e numa nova terra. Porém, se continuarmos no pecado, após a morte, iremos para o lugar de tormento para aguardar o julgamento final. Ali receberemos a sentença definitiva e iremos ser lançados no lago de fogo e seremos atormentados por toda a eternidade. O exemplo daquela parábola do rico e de Lázaro. Foram desencarnados para destinos diferentes. E assim, diz a palavra do Senhor em Hebreus, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Em quinto lugar, meus irmãos, a porta da salvação. A porta da salvação não será a opção da maioria dos homens. Atentem para isso aí no versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Infelizmente, devido ao nosso coração pecaminoso, temos preferência pelo prazer imediato que pelo prazer futuro. Gostamos mais das coisas da terra do que as coisas do céu. Gostamos mais da impureza do que uma vida santa. Essa atitude nos levará ao sofrimento eterno se não mudarmos de atitude. Por isso, o Senhor nos ordena acumular tesouros nos céus, onde a traça nem ladrões roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Em João, no Evangelho de João, Jesus falou aos homens que estavam interessados, indo atrás dele só para alimento terreno. Ele disse para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então, não vamos nos concentrar, vindo à igreja, só com interesses de bênçãos terrenos. Vamos nos preocupar, nos concentrar nas bênçãos eternas. Os tesouros da terra, por podermos vê-los, temos a tendência de buscá-los. Mas o tesouro do céu, porque é uma promessa, nossa atitude é rejeitá-lo. Sem fé na promessa de Deus, não podemos ter acesso ao gozo interno do tesouro e nem iremos desfrutá-lo no retorno de Cristo. Não podemos viver por vista, devemos viver por fé. O justo viverá por fé. Então, quando eu creio em Jesus, eu tenho o gozo, a alegria indizível dessa recompensa que ainda receberei na eternidade. Mas, infelizmente, muitos ficam mais impressionados com o que vê do que o que não vê. E Jesus reprovou essa atitude de Tomé.
Se eu não ver, eu não creio. Não. Seja crente, não seja incrédulo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Pedro, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Uma herança que não pode ser destruída, está guardada por Deus para nós. E nós mesmos estamos sendo guardados pelo Espírito Santo para recebermos esta herança no retorno de Cristo. Os tesouros que encontramos na terra são temporários e podemos perdê-los. Já o tesouro celestial é eterno e não pode ser perdido. Podemos conquistar tudo neste mundo, mas isso não vale a pena se perdermos a vida eterna. Por outro lado, escolher seguir a Cristo nos ajuda a evitar o sofrimento eterno. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por estarmos na porta da perdição, não conseguimos ver atrativos ao ouvirmos falar da herança eterna. Somente por revelação do Espírito Santo e da palavra de Deus, podemos contemplar pela fé as gloriosas promessas de Deus. Aos escolhidos do Senhor é desvendado o tesouro do céu através de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Quem é que compreende nesta vida essa herança eterna? Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Nós encontramos na palavra de Deus em 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Foi uma revelação. Nós entendemos essa mensagem salvadora por revelação do Espírito Santo, usando a palavra do Senhor. O ditado popular, a voz do povo e a voz de Deus, é falso. Não sigamos a maioria quanto ao destino eterno. Os homens não gostam de Deus, nem desejam a vida eterna. Eles vivem pelos sentidos e não pela razão. Eles estão na porta da perdição e gostam do caminho espaçoso da iniquidade que andam. Não pensam no futuro, somente no presente. Se não queremos ter o mesmo fim que eles, vamos mudar de porta e de caminho. Vamos crer que Jesus morreu para nos dar vida eterna. Sigamos suas orientações. Apesar das dificuldades, receberemos a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Também diz a palavra do Senhor, registrada pelo Lucas, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos. Então eu queria concluir agora essa mensagem sobre a porta da salvação. As portas representam o estilo de vida proposto por Deus, a porta estreita, o caminho estreito, e o estilo de vida proposto pelo diabo, a porta larga. Jesus ordena que escolhamos o estilo de vida proposto por Deus. Entrai pela porta estreita. O estilo de vida proposto por Deus é determinado por verdades absolutas, mas o estilo de vida proposto pelo diabo é caracterizado pelo desejo de cada coração. Não siga seu coração, siga a palavra do Senhor. O estilo de vida proposto por Deus conduz à vida, mas o estilo de vida proposto pelo diabo conduz à morte. O estilo de vida proposto por Deus é trilhado por poucos, mas o estilo de vida proposto pelo diabo é trilhado por muitos. Em que porta nós passamos? Em que caminho nós estamos trilhando? Nos foi revelado ou relembrado a nós o destino eterno dos que entram pela porta estreita e seguem pelo caminho estreito, e o destino de que entra pela porta larga e segue o caminho largo. Mas hoje é um dia maravilhoso, é o dia oportuno da salvação. Se você entendeu o que foi dito e está na porta larga, no caminho largo, você pode se arrepender. Porque Deus está te revelando que você precisa se arrepender. E diz a palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Faça isso. Invoque a Jesus. Seja uma pessoa salva. E você que é salvo, sim, você vai ter muita dificuldade nessa vida. Mas lembre que no final você vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós antes da fundação do mundo. Persevere, continue o caminho do Senhor e você receberá uma grande recompensa. Que Deus nos abençoe.